Então, eu vou dividir aqui com vocês de novo a minha tela e vamos lá, vamos continuar. Olhem lá, eu parei aqui no artigo 5. Ninguém será submetido a tortura, nem tratamento ou castigo cruel, desumano e degradante. Olhem só, isso é muito sério, né? Manter a pessoa à tortura, nem tratamento ou castigo cruel, desumano e degradante. Nenhuma situação em que nenhum ser humano possa ser colocado de forma degradante. Vocês lembram uma vez um menino que, não sei se ele furtou, alguma coisa assim, e escreveram aqui na testa dele vacilão, desenharam, né? Aquilo é uma espécie de tortura, é uma espécie de tratamento de castigo cruel e de uma forma degradante, vexatória. Porque por mais que você erre, nós temos aí um código, a gente tem uma responsabilização, você pague por isso, mas não é por isso que você tem que estar aí submetido a um tipo de castigo, um tratamento cruel, algo degradante, vexatório, né, na sua condição que venha denegrir a sua imagem como ser humano. Tá? Então, é nessa ideia, colocar as pessoas presas no sentido como se fossem animais, né? Então, tudo isso é tratamento cruel, é degradante, enfim, infelizmente. Teve um caso muito famoso que chocou, vocês são muito jovens, mas eu não sei se lembram, de uma promotora que adotou uma menina e essa menina, né, foi para a casa dela, filha dela, uma vez que você adota, é filho e tem todos os direitos como o filho biológico, enfim. E aí, o que aconteceu? Essa promotora, ela submetia a criança, a menina, a tratamento desumano, cruel e degradante. Ela dava cocô para a criança comer, ela tirava as unhas, ela deixava a menina acorrentada, até que os vizinhos identificaram isso e fizeram a denúncia. Ela foi presa e respondeu por todo os seus atos, né? Então, olhem que situação complicada. Tá? E não estou falando de uma pessoa sem instrução, estou falando, inclusive, de uma pessoa operadora do direito. Né? Então, infelizmente, a gente ainda vê situações como essa. Vamos avançando aqui. Artigo 7. Todos são iguais perante a lei e têm direitos sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos, né? Todos têm direito iguais, né? A Constituição é para todos. Claro que a pessoa, tem gente que fala assim, mas professora, a justiça é para rico. Não, gente, a lei é a mesma. Acontece que o que as pessoas que são mais abastadas, elas acabam tendo aí acesso aos melhores profissionais que compreendem melhor e sabem se aproveitar de tudo isso. Mas a legislação, a justiça é para todos. Nós temos aí os nossos defensores públicos que são pessoas muito bem preparadas, passaram aí por provas, né, por um concurso, um certame de provas e títulos, então são pessoas da mais alta qualidade técnica. Tá? Então, a gente pode recorrer à defensoria, que nós vimos aí no módulo passado, né, advocacia social, que você também vai estar sendo garantido todos os seus direitos e proteção em relação à lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a total ou a tal discriminação. Gente, prestem atenção, ameaça é crime. O simples fato de você ser ameaçado, eu vou fazer isso com você, eu vou te pegar, isso já é crime. Não necessariamente você precisa ter o seu direito violado, tá? A simples ameaça dele já garante que você tenha proteção.
Lá no 8, todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Gente, que remédios são esses? Remédios, gente, constitucionais são instrumentos de proteção, de garantia que está previsto na nossa Constituição Federal. Quais são os remédios constitucionais? Mandado de segurança, mandado de injunção, habeas corpus, habeas datas. Então, a gente vai conhecer esses instrumentos melhor quando a gente entrar em Constituição. Mas já para vocês lembrarem, escrevam aí, remédios efetivos são instrumentos garantidores previstos na nossa Constituição, no nosso documento legal, na nossa Carta Magna. Tá? Então, são instrumentos, são remédios constitucionais que garantem as nossas liberdades. Tá? Então, não vai pensar em remédio como um remédio de gripe, não tem nada disso. São instrumentos que vão ali, jurídicos, que vão garantir as nossas liberdades. Tá? Então, é interessante essa leitura para ver o que o legislador quer dizer com esses termos jurídicos. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Tá? No nosso país, nós temos aí os acordos sobre a questão políticas, né, em relação a serem exilados. Enfim, a gente tem toda uma normativa que rege sobre isso. Mas ninguém deve ser preso e nem será preso de forma arbitrária, nem detido de forma arbitrária. Se isso acontecer, gente, isso é crime. Isso é abuso de poder ou abuso de autoridade. Então, aí, ninguém precisa que precise pagar pelas suas responsabilidades de forma desrespeitosa. Então, não tem nenhum profissional aí, policial, juiz, sei lá, qualquer pessoa nesse sentido que vá te prender de forma arbitrária. Até porque qualquer prisão arbitrária pode ser relaxada, gente. Então, pode aí, tem a prerrogativa de ser relaxada imediatamente por um juiz, porque ninguém pode ser preso de forma arbitrária. Quem que diz isso para a gente? A própria lei, como a gente está vendo aqui, o artigo 9. Tá? Então, não sou eu, é a própria norma do qual o nosso país faz parte. Artigo 12. Ninguém será sujeito a interferências em sua vida privada, em sua família, em seu lar, em sua correspondência, nem ataques à sua honra, à sua reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Gente, olha só, há 72 anos praticamente isso foi dito. Olha só, ninguém será sujeito a interferência em sua vida privada. Ninguém pode, gente, violar a sua intimidade. Ninguém pode abrir as suas correspondências. Chegou lá a sua cobrança, ninguém pode, é crime. Abrirem a sua correspondência é crime. Entrarem no seu e-mail, no seu WhatsApp, no seu celular é crime. Invadir a intimidade alheia é crime também. Tá? Então, você não pode ter essas interferências na sua vida privada, na sua casa. Tem um horário de entrada, mesmo que esteja comandado, tem um horário para isso, que normalmente é o horário comercial. Então, não posso invadir a sua casa, tem as exceções, claro, que de repente a polícia vai invadir, se tiver um bandido em perseguição, pulou para a tua casa, então vai entrar, porque é uma situação de segurança, em que vai trazer mais o bem aí para a coletividade, mas fora isso, ninguém pode invadir a tua intimidade, tá? Nem ataques à sua honra, também nós temos aí os crimes contra a honra, difamação, injúria, calúnia. Então, cuidado como se você se refere a uma colega, a uma pessoa. O cuidado quando você agride chamando uma pessoa de vagabunda, de burra, de piriguete. A gente tem que ter cuidado com isso, ainda mais nós, mulheres, com outras mulheres. A gente não pode fazer isso. Né? Então, além de ser uma atitude antiética e imoral, é uma atitude antijurídica também. Tá? E que mais? Que todo ser humano tem direito à proteção. Então, para isso, existem as normativas e os instrumentos legais para isso. Tá? 13.
todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Então, dentro do nosso país, dentro do nosso estado, nação, do nosso município, do nosso estado em âmbito regional, né, Pará, Belém, Ananindeua, Brasil, dentro dos nossos limites políticos aí, jurídicos, né, nós temos o direito de locomover, nós temos o direito. Mas, professora, como assim com esse lockdown? Como é que a gente tem direito? Gente, isso é uma situação atípica. Isso é uma situação colocada para a questão da nossa segurança. Fora isso, não. A gente tem o direito de comprar uma passagem, de ir para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para outro país. A gente tem esse direito de locomoção. Claro que quando a gente sai da nossa soberania, da nossa jurisdição, a gente tem que saber onde a gente está entrando e ler sobre aquele país, entender, né, o estatuto ali do turista, né, do visitante, para que a gente não cometa nenhuma infração. Lá não é Brasil. Lá tem as suas regras, aqui tem as nossas regras que a gente conhece. Então, quando a gente sai da nossa jurisdição, a gente tem que saber onde a gente está entrando. Então, a gente precisa ter o mínimo de conhecimento necessário para que a gente não cometa nenhuma atitude antijurídica. Tá? Mas, fora isso, nós temos a nossa liberdade de locomoção, a gente tem o nosso direito de ir e vir, que não é cerceado. Nesse momento, está sendo cerceado, porque tem a prerrogativa aí do bem maior, que é a proteção ao maior bem, que é a nossa vida. Então, nós estamos aí com a nossa liberdade, nesse momento, mitigada, cerceada por conta de um bem maior, tá? Essa é a ideia aí do artigo 13. No 13.2, todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a esse regressar. Olha, nós temos direitos de ir visitar outro país, claro, né? Temos o direito, podemos comprar uma passagem aérea e ir, uma passagem, sei lá, de navio e ir, mas, ou os que fazem fronteira terrestre também, de carro, mas o cuidado é que nós temos o direito de ir, mas nós temos o dever de saber onde nós estamos e o dever de saber como nós temos que nos comportar. Cada local, na sua jurisdição, tem as suas regras e eu tenho que me adaptar a essas regras. Um caso muito comum agora, que nós vimos aí de maior visibilidade, foi a questão, por exemplo, do Ronaldinho Gaúcho, né? Então, ele está sendo submetido sobre as leis do Paraguai. Então, por quê? Porque lá tem que ser respeitada a soberania lá. Então, se o ato que ele cometeu lá, tem que ser julgado lá. Tá? Então, não é porque eu sou brasileira e eu vou para os Estados Unidos, eu tenho que me comportar como aqui. Não, eu tenho que saber como é o país lá, eu tenho dever, isso é uma obrigação, é um dever. Não dá para chegar lá, fazer uma coisa errada e dizer, ai, desculpa, eu não sabia, sorry nada, você vai ver o sol quadrado. Tá? Da mesma forma que também os turistas, né, as pessoas visitantes, quando vêm para cá, tem que também saberem sobre quais são as nossas normativas, o que pode e o que não pode fazer no nosso país, para que não venha a ser responsabilizado aqui, inclusive penalmente, criminalmente falando, tá bom? Eu vou aqui parar por aqui, eu vou encerrar e nós vamos continuar amanhã, e eu espero que vocês estejam gostando, né? E vou abrir agora para ouvir um pouquinho vocês.